Quando a gente pensa numa questão conteudista do Enem em humanas, a gente vai pensar normalmente em geografia física, seja uma questão de climas, uma questão de massas de ar, uma questão de relevo. Essas são aquelas questões que muita gente cai do cavalo por não saber o conteúdo. Então aqui eu vou trazer um super resumo, bastante prático e bastante apropriado para o Enem sobre geografia física. Digo novamente, a ideia aqui não é ensinar todos os conceitos como se fosse uma aula de cada uma das coisas, e sim trazer os conceitos-chave de cada uma dessas partes da geografia física e te ajudar a aumentar drasticamente sua nota. Eu consigo te dizer que com esse vídeo apenas você vai conseguir de 2 a 5 questões, dependendo aí de quantas caírem em geografia física. Então vale muito a pena você assistir até o fim. E logicamente, se você gosta do conteúdo aqui, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e entrar na comunidade do WhatsApp, em que eu vou falar muito sobre natureza, matemática para a semana que vem, e nessa semana falar ainda sobre linguagens e humanas. Beleza? Bora pro vídeo então, nosso super resumo de geografia física. Primeira coisa, quando a gente pensa em geografia física, a gente vai pensar em clima. Climatologia é o estudo científico dos climas, analisando as condições atmosféricas de uma região ao longo do tempo. Isso envolve o registro de dados climáticos, análise estatística e modelagem para compreender padrões climáticos. Então, o clima é uma coisa muito mais de longo prazo. Até tem uma comparação entre o que é tempo, previsão do tempo, e clima. Clima é um padrão de tempos diferentes, né? Então, ao longo do tempo, você vai ter várias variações ao longo dos meses em relação ao clima. E o tempo vai ser uma coisa muito mais ali do dia, né? Da semana, uma coisa muito mais específica de temperatura e precipitação. Quais são os fatores climáticos? Isso cai muito no Enem. Quando a gente pensa no que forma um clima, existem alguns fatores climáticos, começando pela latitude. A latitude, ou distância de um local em relação à linha do Equador, então vamos pensar que é nessa direção aqui, exerce uma influência significativa no clima e que regiões mais próximas ao Equador tendem a ter climas mais quentes, enquanto as mais distantes ter climas mais frios. Esse é um dos determinantes principais de um clima. A altitude. A altitude ou elevação acima do nível do mar afeta a temperatura à medida que se ganha altitude, porque a pressão atmosférica diminui e aí a temperatura também diminui. Isso vai ocorrer devido à expansão do ar mais rarefeito em altitudes elevadas. Terceiro fator, massas de ar. Muito importante, eu nem gosta muito de cobrar. As massas de ar são grandes volumes de ar com características uniformes de temperatura e umidade. As massas de ar quente e úmido têm um efeito diferente sobre o clima de uma região em comparação com as massas de ar frio e seco. Eu vou trazer mais para frente o detalhe das massas de ar. Proximidade da água. A proximidade de massas de água como oceano, mares, lagos acaba moderando as temperaturas locais, porque a água armazena calor muito fácil. Vamos lembrar, o calor específico da água é muito alto. Então a água tem muita capacidade de armazenamento de calor, o que leva normalmente a climas mais amenos nas áreas costeiras. E o relevo, como montanhas e planícies, pode influenciar o clima de uma região na medida que as montanhas podem bloquear a passagem de massas de ar e criar padrões de chuva de um lado e de seca do outro, que vai chamar aí de sombra pluviométrica. Então aqui é um grande resumo dos fatores climáticos. E aqui a classificação climática, segundo Köppen, não precisa saber com detalhes, mas só para ter ideia de alguns dos climas que existem. Clima tropical, a gente vai pensar na floresta amazônica. Clima temperado, São Paulo, Brasil. Vamos pensar no desértico, deserto do Saara. Estepe, vamos pensar nas grandes planícies. Temperado oceânico, vamos pensar em Londres. Polar, Antártida. Subtropical, vamos pensar Atlanta nos Estados Unidos. E tundra, que é aquele com a vegetação bem ralinha na Sibéria. Aqui ele classifica como tropical floresta amazônica, mas pode ser classificado também como equatorial, depende aí da classificação. Geomorfologia. A geomorfologia é uma área da geografia física que estuda as características e a evolução das formas de relevo da superfície terrestre, bem como os processos geológicos e climáticos que as moldam. Então vai envolver o estudo de montanhas, vales, planícies, cavernas, dunas e outros tipos de relevo. Vamos lembrar que existem dois tipos de agentes quando a gente pensa na criação e no molde do relevo: agentes externos e agentes internos. Agentes externos são as forças que vão agir sobre a superfície terrestre. Eu penso externos, então são coisas que vão ser gelo, vento, água, né, da chuva, tudo isso vai moldando o relevo ao longo do tempo. E agentes internos, que são os próprios movimentos das placas tectônicas, vulcanismos, abalos sísmicos. Isso daqui vai ter um papel muito forte na criação de montanhas, das cordilheiras, dos vales. Então vai ser até um papel muito mais agressivo, os agentes internos, e os externos vai ser muito mais progressivo, né? Aos poucos vai gerando esse fenômeno. Formas de relevo, a gente vai pensar nas montanhas, que são elevações da superfície terrestre por forças tectônicas, como dobramentos. Aqui é até legal saber, dobramento das camadas rochosas, então é quando realmente duas placas tectônicas, por exemplo, se sobrepõem e acabam criando esses dobramentos,
ou falhas na crosta terrestre. Daí é o caso contrário, que pode surgir movimentos vulcânicos e tudo mais. Montanhas podem ser jovens, como os Alpes, ou antigas, como os Montes Apalaches. Vales são depressões alongadas que se formam principalmente devido à erosão fluvial, onde rios esculpem o terreno ao longo do tempo. Então a gente vai pensar no Grand Canyon, que é um dos vales mais notáveis do mundo. Realmente, a gente pensa que é um lugar que tem uma grande parte abaixo do nível original, devido a essa erosão fluvial. E planícies são regiões de terreno relativamente plano, muitas vezes formadas por processos de sedimentação. Então, sedimentação, vamos lembrar, eu tenho uma rocha num lugar acima, ela vai sendo depositada ali por sedimentação e forma, aí como ele diz, como o depósito dos rios, ventos e geleiras, e forma essas planícies. Podem ser férteis, como as planícies do rio Nilo. Quando a gente tem essa sedimentação, isso pode formar solos que sejam bastante férteis. Aqui tem alguns exemplos, né? Cordilheira dos Andes, o Vale do Rio Amazonas e o Planalto Brasileiro. Minerais. Quando a gente pensa nessa questão geomorfológica, a gente vai ter que lembrar um pouco dos próprios minerais, né? Que são alguns exemplos, mas os minerais são substâncias inorgânicas encontradas na crosta terrestre e são base de muitos recursos naturais e atividades econômicas. Vamos pensar no ferro, que o minério do ferro é um dos mais usados principalmente pela produção do aço, e o Brasil é um dos produtores e exportadores de minério de ferro lá na região do Carajás, no Pará. Isso é uma coisa que é bastante na FUVEST, inclusive, mas no Enem pode ser citado alguma coisa nesse sentido. Petróleo. Petróleo é uma fonte crucial de energia e a gente vai pensar que o Brasil possui reservas significativas de petróleo na Bacia de Santos e na Bacia de Campos. Qual que é a diferença de ferro e petróleo? Onde ele está, onde ele surge, né? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas petróleo vai estar associado com rochas sedimentares. O ferro vai ser muito mais com uma associação de rochas magmáticas, metamórficas, vai ser outra associação que vai existir. Alumínio, ou a bauxita, que é a forma não pura do alumínio. É um metal leve amplamente utilizado na indústria da aviação, embalagens e construção, e o Brasil tem reservas em Minas Gerais. E ouro, finalmente, é valorizado por seu potencial econômico mesmo, né, por ele ter um valor econômico, por ser uma reserva de valor, e beleza e durabilidade. Solos, como eu tinha falado antes. Os solos são fundamentais para a agricultura e produção de alimentos. A gente vai pensar em alguns tipos de solos importantes do Brasil. Latossolos, que são solos altamente férteis, com grande capacidade de retenção de nutrientes. E vamos pensar no argissolos, que também são solos férteis e podem ser encontrados em várias regiões do Brasil. Aqui fala um pouco mais do petróleo, um pouco mais do minério de ferro, como a gente já viu. E vamos agora para os tipos de rochas. As rochas são os componentes fundamentais da crosta terrestre, a gente pode dividir em 3 tipos de rocha, isso é super importante você saber no Enem. Rochas ígneas, formam-se a partir do resfriamento e solidificação do magma, que vai ser, por exemplo, o granito e o basalto. E rochas sedimentares, por outro lado, vão ser formadas pela deposição de sedimentos ao longo do tempo, que inclui arenito, calcário e argilito. Elas são muito diferentes em características. Rochas ígneas vão ser bastante duras, vão ser rochas realmente muito mais densas, né? E sedimentares vão ser rochas muito mais quebradiças e rochas muito menos densas. E metamórficas, elas são rochas que são submetidas a altas pressões e temperaturas, que vêm de rochas pré-existentes, como por exemplo a ardósia e o gneiss. Os nomes não precisa saber tanto, mas é legal saber a diferença desses 3 tipos de rocha, porque vão aparecer no Enem em questões. Terceiro conceito, hidrografia. Hidrografia é o estudo das águas da Terra, incluindo rios, lagos, oceanos e aquíferos. A hidrografia desempenha um papel crucial na dinâmica da água, no ciclo hidrológico e na disponibilidade de água para a vida na Terra. Vamos pensar o que são bacias hidrográficas para começar. São áreas de drenagem onde a água flui para um rio principal, e o exemplo principal é a bacia do Rio Amazonas, na América do Sul, que é uma das maiores do mundo. As bacias hidrográficas são unidades importantes para o gerenciamento de água e conservação dos ecossistemas, logicamente, porque quando você explora parte de uma bacia hidrográfica, você acaba afetando todo o ecossistema que está ao seu entorno, né? Vamos pensar que as bacias hidrográficas que são formadas de água, logicamente, são parte muito importante de ecossistemas aquáticos e ecossistemas que dependam indiretamente da água. Oceanos. Além dos 5 oceanos do mundo, né, é importante destacar que os oceanos cobrem a maior parte da superfície da Terra. E aí eles vão ser muito importantes na regulação do clima, aquela questão da água ser um grande. Ter um calor específico muito alto, então reter muito calor, e na absorção de dióxido de carbono na forma daquelas, se eu não me engano, são os fitoplânctons, né, que vão ser as principais substâncias, os principais seres vivos que vão absorver o CO2. Até interessante, né? O mar absorve muito mais CO2 do que a natureza, né? Então, do que as árvores, porque as árvores também consomem CO2 e produzem CO2 na respiração. Então não fica, assim, não é tão relevante quanto os oceanos.
Circulação oceânica, a gente vai pensar nas correntes, que depois eu vou detalhar um pouco mais. Além da corrente do Golfo, a circulação oceânica inclui sistemas como a corrente de Humboldt, a corrente de Benguela, entre muitas outras. São grandes correntes oceânicas que afetam o clima, afetam vegetação, afetam uma série de coisas do ponto de vista da geografia física. Essas correntes desempenham um papel fundamental na distribuição de calor e nutrientes nos oceanos e, por consequência, a regulação do clima global. Então, essas correntes são importantes você saber da existência delas. Problemas hidrográficos. Além da poluição da água, escassez de água, desmatamento de áreas de recarga de aquíferos e enchentes, também é importante mencionar a degradação dos ecossistemas aquáticos, como a gente já havia comentado antes, devido à urbanização e desenvolvimento costeiro. Quando a gente tem o homem operando, atuando, morando, vivendo próximo à água, a poluição, todo aquele processo de exploração do ser humano afeta, logicamente, a qualidade dessa bacia hidrográfica ou desse sistema aquático aí como um todo. Partindo agora para biomas e ecossistemas, os biomas são grandes regiões do planeta com características climáticas e ecológicas específicas, abrigando ecossistemas únicos. Então o bioma é meio que uma mistura, é um conjunto da vegetação, com o clima, com algumas características de solo, que tudo isso junto gera um ecossistema único. E, logicamente, que a própria biodiversidade vai estar relacionada com os diferentes biomas. A gente vai ter a floresta tropical, elevada biodiversidade, alta temperatura, chuvas ao longo do ano, e a floresta amazônica é um dos maiores biomas de floresta tropical do mundo. Deserto, baixa precipitação, temperaturas extremas e vegetação adaptada à escassez de água, é quase que o oposto da floresta tropical. A gente vai pensar no deserto do Saara. Tundra, clima frio, com invernos rigorosos, vegetação rasteira e permafrost, solo permanente congelado. A gente vai lembrar da tundra, aquela vegetação bem ralinha que fica junto sempre com neve. A gente pode até ver isso muito nos filmes. Cerrado, clima tropical com chuvas sazonais e uma vegetação de savana, incluindo árvores esparsas e gramíneas. Vamos pensar isso, toda a parte do centro-oeste quase brasileiro vai estar incluso aí no Cerrado. Biomas aquáticos, também os biomas não são só biomas terrestres, existem biomas aquáticos. A gente vai encontrar o coral, que tem a grande barreira de coral na Austrália, por exemplo, que é uma bem conhecida, e o próprio bioma marinho, que os oceanos e mares abrangendo diversas zonas, desde o abismo oceânico até a superfície. Então, é uma grande profundidade que existe no oceano, com uma ampla variedade de espécies marinhas, dependendo, lógico, das condições de pressão, de temperatura, até de alimento que existam em cada uma dessas profundidades. Geologia e tectônica das placas. A geologia é o estudo da Terra, incluindo sua composição, estrutura e história geológica, então não só estudo presente, como estudo passado também. E a tectônica das placas é uma teoria que descreve o movimento das placas tectônicas na litosfera terrestre. Estrutura interna da Terra. A gente vai lembrar como que é a teoria da estrutura da Terra, que ela é composta por várias camadas, incluindo a crosta, que é essa que a gente vive, né? O manto, uma camada semissólida abaixo da crosta, e o núcleo, que é uma camada interna de metal líquido e sólido. Então vai ficando cada vez mais quente à medida que a gente vai aproximando do centro da Terra. A litosfera compreende a crosta e a porção superior do manto e é dividida em placas tectônicas. E o que são essas tão faladas aí placas tectônicas? Grandes pedaços da litosfera, então dessa crosta terrestre, que flutuam sobre o manto terrestre. Elas flutuam, mas lógico, elas não flutuam de forma como se estivesse na água, né? Muito mais, os movimentos são muito mais lentos, mas ainda assim são movimentos que são responsáveis pelos fenômenos geológicos de forma muito lenta. Então, milhares de anos, milhões de anos vão se formando todos esses tipos de superfícies de relevo, então, montanhas, vales e tudo mais. Nos limites das placas ocorrem diferentes tipos de interações, isso aqui é interessante saber. Convergentes, quando duas placas colidem resultando em dobramentos. Divergente, quando duas placas se afastam, criando uma nova crosta oceânica e fendas na crosta terrestre. E transformante, quando duas placas deslizam lateralmente, causando terremotos. Então a gente vai pensar que tem esse processo aqui de criação das montanhas, esse criação de fendas, e esse que é da criação dos terremotos, que é realmente quando elas andam em paralelo. Então a gente vai pensar onde que a gente vai encontrar a maior parte dos eventos geológicos, né? Como terremotos, vulcanismo, próximo aos limites das placas tectônicas. Então, as placas tectônicas elas têm esses lugares de transição, vamos dizer assim. Então, é nesses lugares que a gente vai encontrar terremoto, vulcão, que muitas vezes tem ali, por exemplo, na Itália, várias regiões do Oriente Médio, próximo a cadeias montanhosas como o Himalaia. Então, todos esses pontos vão ter uma atividade sísmica mais forte. Vamos falar agora de padrões climáticos, falar de massas de ar. Esse assunto é muito importante para o Enem. As massas de ar são grandes porções de ar com características semelhantes de temperatura e umidade. Então vamos pensar, massas de ar é uma parte de ar, é como se fosse um grande conjunto de porção de ar que tem uma mesma temperatura e umidade. Elas desempenham um papel importante na determinação de um clima.
Quais são as classificações? A gente vai ter 4 tipos classificados pela sua origem e características. Continental polar, então vem do continente, e polar, né? Massa de ar seco e frio que se origina em regiões polares. Então, massa de ar seco e frio. Se vem do polar, é frio. Tem que lembrar disso. Se vem do tropical, é quente. Continental, essa massa de ar vai ser seca. Veio do marítimo, essa massa de ar vai ser úmida. Então assim fica muito fácil de lembrar. É continental, é seca. É polar, é fria. É tropical, é quente. É marítimo, é úmida. Então lembrar disso daqui fica bem fácil de entender, tanto a origem quanto a característica dela. E lógico, se a massa de ar, por exemplo, ela é fria e seca, ela vai carregar isso para onde é que ela vai. Então, assim, ela vai carregar esse frio, entre aspas, e essa secura, ou essa umidade, esse calor, para onde for, para onde é que ela for. Massa de ar se forma em áreas específicas, como eu falei aqui, e as consequências são: uma massa de ar continental polar, quando uma massa atinge uma região, pode causar temperaturas frias, geadas e às vezes neve. Isso afeta a agricultura, logicamente. Então a gente vai pensar, massa de ar continental polar, ela vai ser uma massa seca e fria. Então associa isso a geadas, frias, acontece muito no sul do Brasil. Massas de ar continental tropical. Essas massas de ar podem resultar em ondas de calor e tempo seco. Por quê? Porque ela é continental, o que pode levar a condições de seca, afetando a agricultura e a disponibilidade de água. As massas de ar elas são tão fortes em alguns casos que elas conseguem determinar até uma mudança do clima normal. Então, por exemplo, no verão ficar frio ou no inverno ficar calor, como até aconteceu esse ano no meio do ano, né? Em julho, agosto, tendo calores muito fora do normal. Massa de ar marítimo polar. Essas massas de ar podem causar chuvas, neve ou clima mais úmido, afetando a precipitação e as temperaturas, lembrando que elas são úmidas, né, além de serem frias. E ar marítimo tropical vai ser, depende da região, mas geralmente resulta em climas quentes e úmidos, propiciando tempestades e chuvas intensas. Toda vez que a gente pensa em um clima úmido e um clima de calor, a gente vai pensar em chuvas e tempestades por conta da própria evaporação da água. Correntes marítimas. Então a gente falou de massas de ar, que são conjuntos no ar de mesma característica. Agora a gente vai pensar a mesma coisa, que são correntes marítimas, que são fluxos de água que transportam água fria ou água quente ao redor do planeta. Então é mais ou menos a mesma ideia, só que uma é no ar e outra é no mar. Elas desempenham um papel importante na regulação do clima global. E as correntes quentes, como a corrente do Golfo, por exemplo, têm o efeito de elevar as temperaturas nas áreas costeiras. Isso pode resultar em climas mais amenos, especialmente no inverno. Então, corrente do Golfo, vamos pensar ali perto do México, Estados Unidos. E correntes frias, como a de Humboldt, têm o efeito de resfriar as áreas costeiras, tornando os climas mais frios e úmidos. Então, vamos lembrar dessas duas. A corrente de Golfo de Humboldt é bom lembrar que a de Humboldt é fria e que a do Golfo é quente. E, logicamente, elas causam esse efeito nas regiões costeiras. Então, as correntes quentes podem beneficiar as costeiras ao criar clima, no entanto, também podem tornar as regiões vulneráveis a eventos climáticos como furacões. Então, a gente pensa que na região do Golfo é uma região de muito furacão, muito influenciado por essa corrente marítima. E correntes frias são importantes para a produtividade marinha, no entanto, são correntes que podem tornar o clima mais frio e úmido nas áreas que alcançam, o que logicamente afeta as atividades econômicas que são mais sensíveis ao clima. E falando em afetar economicamente e fenômenos que mudam o clima local, vamos pensar agora no El Niño e Laninha. El Niño e Laninha são dois conceitos muito importantes. É meio chato de decorar, mas é muito bom você ter uma noção boa do que cada um significa em algumas partes do mundo. Na FUVEST isso cai muito, no Enem já caiu e pode cair de novo. Até acho que é uma aposta para esse ano cair uma questão de El Niño ou Laninha. O El Niño é desencadeado pelo aquecimento anormal das águas superfícies do Oceano Pacífico Equatorial. Então tem que lembrar que é o Oceano Pacífico Equatorial. O Oceano Pacífico é aquele que fica a oeste do Brasil, né? Então, oeste da América do Sul. Então, pensar, o Atlântico fica a leste e o Pacífico fica a oeste. Esse aquecimento ocorre periodicamente e é geralmente associado a mudanças nos ventos alísios, que normalmente empurram águas quentes para o oeste do Pacífico. Quando esses ventos enfraquecem ou se invertem, a água quente se move para leste. Enfim, esse ponto não é tão importante. O mais importante são os efeitos. Secas e chuvas intensas. Então, El Niño pode causar secas em algumas regiões, como na Austrália e na Indonésia, e ao mesmo tempo pode levar a chuvas intensas e inundações em lugares como a América do Sul e costa oeste da América do Norte. Então lembra principalmente o efeito no Brasil, América do Sul. Vamos lembrar que o El Niño vai estar associado a chuvas intensas no Brasil. E o impacto na agricultura, logicamente, que essas mudanças de padrão, como a gente falou, afeta a agricultura, porque se tiver muita chuva você pode perder, por exemplo, ou seca, você pode perder a sua colheita. Incêndios florestais em lugares que ficam seco. Todo lugar que é de floresta e fica seco vai ter uma suscetibilidade a ter queimadas e incêndios florestais.
Laninha é o oposto do El Ninho e ocorre quando as águas do Oceano Pacífico Equatoriano ficam mais frias do que o normal. Então, El Ninho, pensa em calor. Laninha, pensa em frio. Então, lembra sempre disso. Ó. Então, aquecimento, El Ninho. Laninha, frio. Isso também é influenciado por mudanças nos ventos alísios. Invernos mais rigorosos, então na América do Norte principalmente. Prolongamento das chuvas. E os impactos regionais vão acabar sendo um pouco diversificados. Basicamente essa é a ideia aqui do vídeo. É um vídeo que não precisa ser tão demorado, porque isso vai trazer a maior parte do que é mais importante quando a gente pensa em geografia física no Enem. Existem alguns outros pontos que são mais detalhe, mas se vocês estudarem esses pontos e tirarem dúvidas eventualmente, podem deixar aqui no comentário, vai ser suficiente, ou pelo menos vai ser já um bom guia, uma boa revisão para quem já estudou e um bom primeiro passo para quem ainda não teve tempo de estudar essa parte, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ganharem alguma questão, espero que vocês voltem no vídeo e falem: olha, essa questão do El Ninho caiu. Eu tô apostando que uma questão de El Ninho ou Laninha vai cair. Então, depois me cobrem que eu quero saber se caiu mesmo. Eu vou fazer a prova, né? Mas vai ser bacana saber que eu consegui ajudar vocês a resolver uma questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e nos vemos na próxima.